Criador está lá. O Criador está na cruz. O sol não aguentou, teve trevas. E de repente Jesus, ao último brado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a terra estremeceu. Tinha montes rachando. Meu Deus, o véu se rasgou de alto a baixo. E a Bíblia diz que os santos voltaram à vida e apareceram a muitos. O que estava acontecendo? Jesus tinha morrido. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e no terceiro dia, bem cedo, as mulheres vieram do sepulcro. Tinha um resplendor, era um anjo, e dizia: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele vive. Ele vive. Ele vive. Se perguntar, João, e o teu Jesus morreu? Aí João fala: mas você não sabe o final da história. Ele vive. João agora, ele no final da sua vida, ele tem as visões que nós consideramos as chamadas visões do Apocalipse. As visões do Apocalipse. João diz: eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, cabeça branca, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, voz como de muitas águas, vestes talares, um cinturão de ouro sobre o peito, e os seus pés como um latão reluzente, como tivesse sido refinado uma fornalha de fogo. Aonde que ele estava, João? Estava no meio. E eu já descobri: quem valoriza Jesus sabe que ele está no meio. Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Não vamos ficar de um lado ou do outro. Jesus, Deus viva, aleluia, Deus. Jesus atravessou a parede e foi para o meio e diz: Pai seja convosco. O mundo não tem paz, está entorpecido com as drogas. O mundo não tem paz, está no alcoolismo, meu Deus, está nos vícios, está na prostituição, na feitiçaria, porque não tem paz. Mas a igreja tem paz, porque Jesus, ele disse: eu digo isso para quem em mim tem paz. Tem gente entendendo. Ele é o príncipe da paz, e quem segue a ele tem paz. E Jesus disse: recebais a paz. Glória a Deus. Santo. Aleluia. Conhece um Jesus no meio dos 7 castiçais. Já tem gente entendendo. Aleluia. De repente, João, ele vai ver algo que Jesus prometeu. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora deixa eu contar uma coisa para você. João viu uma cidade, e ele viu até lá medido o tamanho, 12 mil estádios ao quadrado. Dá 78 vezes o tamanho dessa terra, mais um pedacinho do tamanho do estado de Sergipe. Ele viu uma cidade que tem rua de ouro. Deus. Ele viu uma cidade santa, a Nova Jerusalém. João viu, aleluia, aquele que está no meio dos 7 castiçais. João viu aquele que preparou uma cidade. João viu tanta coisa que João viu. De repente ele vê um cavalo branco e alguém assentado no cavalo branco sobre sua roupa, escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para você ter uma ideia, Nabucodonosor foi considerado rei de reis, mas Jesus foi acima de Nabucodonosor. Por quê? Porque Jesus é rei dos reis. Já tem gente entendendo a diferença. E agora eu quero dizer uma coisa: João de repente começou a chorar. Por quê? Porque foi visto lá o chamado um livro selado com 7 selos. E os anjos diziam: olha, ninguém debaixo da terra foi digno nem de olhar para o livro, nem na terra ninguém foi digno nem de olhar para o livro, quanto mais desatar os seus selos, e nem no céu. Aí tem uma pegadinha. Por quê? Porque a igreja, ela não acredita no céu, ela acredita nos céus, no plural. Porque o primeiro céu é o céu das nuvens. Jesus vai vir nos buscar no céu das nuvens, o primeiro céu. O segundo céu é o céu das estrelas. A Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas, conta todas as estrelas, chamando-as pelo nome. Aleluia.
Mas Paulo vai dizer, eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe. Ele foi levado ao paraíso. E a igreja tem um mistério lá no paraíso, no terceiro céu. João escreve aí, Apocalipse 2,7, ao que vencer. Vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a batimã do diabo e vencer a própria carne. Ao que vencer? Darei de comer da árvore da vida que está no paraíso. Se o paraíso é no terceiro céu, quando a Bíblia diz no céu, está falando do primeiro céu, na terra e nem debaixo da terra foi achado digno, é porque tem alguém que subiu acima do céu. Glória a Deus. Jesus, ele é vencedor lá no terceiro céu. É para onde nós vamos. Só quem vem para lá. Eu queria ir para lá. Deus vivo, aleluia, Deus. Existe uma cidade. Glória a Deus. No primeiro céu você vai de avião. No segundo céu você vai de satélite, nave espacial. Mas no terceiro céu você só vai com o sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. João, no céu ninguém foi digno, na terra ninguém foi digno, e nem debaixo da terra. Ele chorava muito. E de repente apareceu um ancião e dizia: não chores, porque ele venceu. Ele, o leão da tribo de Judá. Repete comigo: o leão da tribo de Judá. Essa história do leão é uma história bonita, sabe por quê? Porque quando Jacó teve os seus 12 filhos, Jacó virou Israel e no final da sua vida ele era um grande homem de Deus, um profeta. E ele olha para os filhos e Deus começa a mostrar o futuro. E quando ele olha para Judá, ele fala: Judá, tu é um leãozinho, subiste a presa, filho meu. Está presa, subiste. E aí ele começa, senta-se como legislador. E aí ele começa a falar algumas coisas, dizendo que da descendência dele ia sair o rei. Mas Jesus é acima de qualquer rei. Sabe por causa de quê? Porque Jesus é um rei eterno. Glória a Deus, Jesus. O reino de Jesus é um reino eterno. Diz que tinha um grande compositor chamado Handel, um compositor de música sacra, música clássica cristã. E quando ele ficou já velhinho, ele foi cometido de uma enfermidade que ele ficou todo paralisado, mexia só a boca, e ele dizia: olha, eu estou acabando, falando, não, mexia a boca, ele falava: eu estou acabando de compor uma música, e eu quero que vocês coloquem a partitura do lado, o lápis, porque antes de morrer eu termino essa música. E todo mundo falou: mas o médico disse que você não se mexe nem seus braços, não vai mexer mais nada, nunca mais, sua boca mesmo. Ele falou: deixa aí. Numa noite apareceu um clarão, a mão dele voltou a funcionar, ele pegou o lápis, ele pegou a partitura e conseguiu concluir uma partitura de uma música famosa, o Aleluia de Handel. E quando ele morreu, acharam a partitura, e a Orquestra Filarmônica da Grã-Bretanha pegou o maior teatro e falou: nós vamos fazer essa música sair do papel e virar som. E juntou os grandes cantores, os grandes tocadores, as grandes orquestras, os grandes principais maestros, e começou. De repente, quem aparece naquele dia? O rei da Grã-Bretanha. Todo mundo de pé, o rei passou, o rei sentou, todo mundo sentou, e todo mundo sabia, só podia levantar se o rei levantasse. Aí tudo bem, era o sistema da... E de repente, no meio da música do Aleluia de Handel, o rei começa a chorar, o rei começa a ficar, ele se coloca de pé, e de repente o rei começa a aplaudir. O rei está chorando, o rei está de pé, o rei está aplaudindo. Todos ficaram de pé também, começaram a aplaudir. E aí perguntaram ao rei: o que aconteceu? E ele falou: até onde eu sabia, eu era o principal rei, mas hoje eu ouvi falar de um rei. Deus vivo, aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, aleluia. Aleluia. Já tem gente entendendo. Aleluia. O leão da tribo de Judá. Mas tem uma outra palavra. Além de ser o leão da tribo de Judá, estou caminhando para o fim. Ele é a raiz de Davi. A raiz de Davi. E eu descobri que a raiz de Davi tinha uma promessa para ele.
A raiz de Davi tem até a chave de Davi. Que abre onde ninguém fecha, fecha onde ninguém abre. Aleluia, Senhor, aleluia, Deus. E cuidado com isso, porque tem a chave da morte, do inferno, velho. É uma história complicada. Eu descobri que vai ter um grande dia. Que nós estaremos fazendo a conclusão da história da humanidade. João viu um trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. Viu os grandes e pequenos, e de repente viu-se os mortos. E a Bíblia diz que a morte deu seus mortos, o mar deu seus mortos, e até o inferno deu seus mortos. João viu livros, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Todo que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Concluo a minha mensagem nessa noite falando sobre quem encontra com Jesus tem as promessas de Davi, vida eterna, reino eterno. Deus viva, aleluia, Deus. Não se atentar para essa mensagem. Infelizmente, na reunião do juízo final, Daniel, ele teve uma visão e diz: ó, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Na reunião do juízo final, ninguém vai escapar de participar. A reunião na terra, você pode fingir que esqueceu, mandar um representante, mandar alguém reescrever, te relatar o que aconteceu, fingir que não lembrou, ou se decidir que eu não vou, e pronto, está acabado. A reunião do juízo final, ninguém vai escapar de estar diante daquele que está sentado. Deus viva, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. E eu concluo com a frase. Paulo chega em Corinto. Aleluia. Os crentes em Corinto: não sabeis vós. E ele começa a falar que vocês vão julgar o mundo e os anjos. E aí eu começo a lembrar que lá no Apocalipse tem uma promessa: o que vencer da lei de assentar comigo. A igreja vai estar junto com Jesus. Enquanto toda a humanidade vai ser julgada e condenada. E os homens que fazem as coisas más e não se arrependem, naquele grande dia, todos aparecerão, todas as obras serão manifestas. Aquilo que a pessoa fez, que não queria nem que o amigo soubesse, nem que o vizinho soubesse, nem que o irmão, que a irmã, que o primo, que o tio, nem que o pai, nem que a mãe soubesse, tudo aquilo vai ser registrado na reunião do juízo final. Mas enquanto isso, a igreja lavada, redimida, perdoada, Deus viva, aleluia, Deus. A pedra branca significa foi inocentada, não deve nada, foi lavada, foi perdoada, e que vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Faço aqui um apelo, inclusive para os adolescentes. Aleluia, Deus. Se gostaria de aceitar Jesus como Salvador da tua alma, levante sua mão onde você estiver. Eu preciso orar por você. Pode vir à frente, pode vir à frente. Quem estiver levantando a mão, vem à frente. Eu preciso orar, porque a Bíblia diz que aquele me confessar na terra, Deus viva, aleluia, Deus. Do Pai e dos seus anjos. Já tem gente entendendo. É necessário. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus viva, aleluia. Que vem à frente, alguém que dá Jesus. Aleluia. Jesus, glória. Deus e Pai. Aleluia. Tem gente voltando. Aleluia, Jesus, glória. Senhor. Deus viva, aleluia, Deus. Que o Senhor possa escrever o nome de cada um lá no livro do céu, no livro da vida, meu Deus. Aleluia, que o Senhor possa dar um novo coração, a mente de Cristo, um coração diferente, um coração que sente as coisas do céu, uma mente que inova a mente de Cristo.